Os meses passam tão rápido que, quando a gente percebe, o ano já está quase acabando. Mas ainda dá tempo de retomar aquelas metas que ficaram um pouco paradas. E essa planilha do Google Planilhas pode te ajudar a entender melhor o quanto você já avançou e o quanto falta para conquistar suas metas. Nesse vídeo, vamos aprender como elaborar uma planilha de monitoramento de metas mensal com percentual automático de progresso, conforme você marca as caixas de seleção, e um gráfico de colunas, tipo um termômetro, que atualiza tudo de forma automática. Eu gosto de usar essa planilha para acompanhar minhas metas mensais, seja nas leituras, nos treinos ou nos projetos, porque ela ajuda a entender onde eu estou evoluindo e onde preciso focar mais. E o melhor, vamos aprender tudo na prática, aplicando recursos bem interessantes que você pode usar em várias outras planilhas também. Então, bora montar essa planilha. Temos aqui então uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Vamos então iniciar com esta tabela, que vai receber as tarefas que, quando concluídas, vão compor o progresso da meta. Então, por exemplo, aqui nesta de ler um livro de 12 capítulos, temos a tarefa 1, que é o capítulo 1, tarefa 2, que é ler o capítulo 2, e assim por diante. Teremos então qual é a tarefa, uma data limite para a realização desta tarefa, que inclusive será um calendário na célula para facilitar a experiência de seleção de uma data ao longo de diferentes meses ou semanas, o status de conclusão, que serão as caixas de seleção, e, por fim, esta coluna de progresso, esta barra vertical de progresso, este gráfico de termômetro, enfim, pode ser chamado de diferentes maneiras. Muito bem. Então, primeiro de tudo, vou apagar essas datas, e aqui, para este exemplo, temos a meta de estudar inglês 3 vezes por semana. Então, uma tarefa, por exemplo, vai ser uma aula online, depois um podcast, depois escrever frases, enfim, consumo de conteúdo e estudos. Vamos lá. Primeiro, então, selecionando o intervalo de dados da coluna de data, vou abrir o menu Dados e selecionar esta opção de validação de dados. Aqui vamos adicionar uma regra, e esta regra, o critério, é uma data válida. Então, seleciono esta opção, apertando em concluído. Ao clicarmos um duplo clique sobre uma célula deste intervalo, agora temos, então, calendários na célula para facilitar a experiência de seleção de diferentes datas. Então, vou brevemente preencher aqui algumas datas para exemplo. Muito bem. Agora, para o status de conclusão de cada tarefa, queremos as caixas de seleção para marcar se uma tarefa foi ou não realizada. Para isso, então, seleciono o intervalo de dados da coluna de status para cada uma das tarefas e vou abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de caixa de seleção. Aqui, então, já temos as caixas de seleção para marcar a conclusão de cada tarefa. E uma informação importante que utilizaremos em breve, quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro, e quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. Muito bem. Agora, então, vamos obter qual é o progresso atual de forma automática, ou seja, vamos contabilizar quantas caixas de seleção já foram marcadas. Então, aqui, por exemplo, que temos 12 tarefas, e com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caixas de seleção, o nosso progresso atual é, então, 7, sendo que o objetivo é 12. Mas como podemos dinamicamente contabilizar isso? Então, aqui, vou digitar igual a conte.c, seleciono esta função que realiza uma contagem condicional em um intervalo. Selecionando a função, primeiro parâmetro, qual é o intervalo que iremos analisar? Bom, aqui é basicamente o intervalo que possui as caixas de seleção. Ponto e vírgula, e agora o segundo parâmetro, o critério. Queremos testar se a caixa de seleção está marcada ou não. Como uma caixa de seleção marcada retorna o valor verdadeiro, o critério que iremos testar é se o retorno é verdadeiro. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já temos dinamicamente uma contagem do progresso atual, ou seja, quantas tarefas foram
realizadas conforme a marcação das caixas de seleção. Muito bem. O objetivo total. Para contabilizar de forma dinâmica o objetivo, podemos contabilizar quantas caixas de seleção temos, ou seja, quantas tarefas menores foram fracionadas para compor a meta por completo, o progresso total da meta. Então aqui vamos contabilizar as caixas de seleção de forma dinâmica. Então vou digitar igual a conte.valores, esta função que retorna a quantidade de valores em um conjunto de dados. E aqui então, seleciono o intervalo de dados, fechando parênteses e apertando Enter, já temos aqui o objetivo, então, 12, pois temos 12 tarefas. Se, por exemplo, eu apagasse uma dessas tarefas, o objetivo já iria para 11, e assim por diante. Muito bem. Então, dando sequência, vamos contabilizar o percentual do progresso atual. Então, por exemplo, se tivéssemos um atual 6 e o objetivo total 12, teríamos um progresso de 50% no percentual. Para isso, então, vou selecionar esta célula, que receberá o percentual, vou utilizar este atalho de formatar como porcentagem, para utilizar o tipo de dado correto. Então, formatar como porcentagem. E aqui neste contexto, o percentual vai ser basicamente a divisão do atual pelo objetivo. Então, digito igual, seleciono esta célula que possui o valor atual de tarefas realizadas, barra, que vai representar a divisão, e dividido pelo total do objetivo. E apertando Enter, já temos aqui o percentual. Então, por exemplo, se nenhuma caixa de seleção estiver marcada, 0%. Se metade das caixas de seleção estiverem marcadas, 50%. Se todas as caixas de seleção estiverem marcadas, 100%. E agora basta inserirmos aqui este gráfico de coluna, de termômetro, que vai exibir este percentual. E se você está gostando da aula, do conteúdo e da didática até o momento, aproveite e deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Muito bem. Antes de fazermos este gráfico final, podemos também aplicar algumas estilizações para estas tabelas. Então vamos lá, brevemente. Vou selecionar todos os dados desta aba do exemplo. Podemos aplicar um tamanho de fonte 12, por exemplo, dar um duplo clique sobre cada uma das colunas aqui na extremidade, por exemplo, ao fim da coluna A, duplo clique para ajustar os dados, ao fim da coluna B, ao fim da coluna C e ao fim da coluna D, por exemplo. Podemos também, selecionando estes dados, alinhar na horizontal, então o alinhamento no centro, alinhar na vertical, também um alinhamento ao meio, e podemos também aplicar algumas cores de preenchimento. Então, por exemplo, selecionando os títulos, aplicar uma cor de preenchimento. Podemos também alterar a cor do texto, por exemplo. Cor de preenchimento, vamos alterar. Aqui, novamente, então, para os títulos, uma cor de preenchimento e alterar a cor do texto. E aqui podemos aplicar também uma estilização, por exemplo, selecionando este intervalo, vou abrir o menu Formatar e selecionar esta opção de cores alternadas, para aplicar uma estilização para facilitar o entendimento dos dados da tabela. Aqui nos estilos vou remover o título, pois não queremos estilizar o título, né? O cabeçalho da tabela já foi estilizado. E aqui podemos aplicar, por exemplo, duas cores personalizadas. Então, vou aplicar esta cor e também esta cor, por exemplo. Apertando em concluído, muito bem, já temos uma estilização para as tabelas. E agora, então, vamos para o progresso. Vou selecionar este intervalo de dados, vou utilizar este atalho de mesclar células para unir todas essas células, transformá-la em apenas uma única célula, para ter um efeito mais interessante do gráfico. Muito bem. Agora, então, vamos lá. Vou desmarcar aqui algumas, vamos deixar em 50% o progresso. Aqui, então, vou digitar igual sparkLine, seleciono esta função para criar um gráfico em miniatura dentro de uma única célula. Selecionando a função, primeiro parâmetro, qual o intervalo de dados que iremos analisar. Neste contexto, queremos analisar basicamente o percentual, então vou selecionar esta célula que possui o valor do percentual. Ponto e vírgula, e agora as opções, vamos personalizar então este gráfico.
vou abrir e fechar chaves. Entre as chaves, abrir e fechar aspas duplas e digitar chart type, que é o tipo de gráfico. Após o fechamento das aspas duplas, barra invertida, novamente abrindo e fechando aspas duplas, vou digitar column, que é um tipo de gráfico de coluna, ou seja, um gráfico na vertical. Após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula. Novamente, abrir e fechar aspas duplas, vou digitar ymin, ou seja, o valor mínimo de y, do eixo y, né, deste eixo vertical, então o gráfico vai começar no valor 0. Então, após o fechamento das aspas, barra invertida, 0, ponto e vírgula, abrir e fechar aspas duplas, agora ymax, ou seja, o valor máximo de y, nesse caso o máximo é 100%, então após o fechamento das aspas duplas, barra invertida e o valor 1, que vai representar o 100%. E por fim, ponto e vírgula, abrir e fechar aspas duplas, vou digitar color, que é a cor da barra, a cor da coluna do gráfico. E após o fechamento das aspas duplas, barra invertida, abrir e fechar aspas duplas novamente, vou digitar, por exemplo, green, que é a cor verde em inglês. E após o fechamento das chaves, fechando parênteses e apertando Enter, já temos este gráfico funcionando adequadamente, que vai sendo atualizado conforme a marcação das caixas de seleção. Poderia também ser personalizado, por exemplo, agora, digamos que eu queira mudar a color de green para blue, ou seja, de verde para azul. Também é possível ir personalizando este gráfico. E agora que aprendemos um pouco mais sobre a função conte.c, função conte.valores, inclusão de calendários na célula, caixas de seleção e também um pouquinho mais sobre a função sparkline, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.